chegando com o quarto episódio do nosso podcast Imparáveis. Hoje uma extrema satisfação recebendo a professora, atleta, formadora Materli Boroto Santos, que vai compartilhar um pouquinho da sua história de vida, das suas experiências, esse mundo da atividade física, inclusive interagindo com algumas informações, professora, que nós já aprendemos muito aqui, algumas lições com os nossos convidados. E o interessante, a curiosidade de hoje aqui, que a gente chegava aqui para gravar esse episódio, no corredor até a sala, né, Kuguta? 2 alunos aqui da professora já lembraram dela com muita saudade, com muito respeito. Seja bem-vinda, Materli. É uma honra tê-la aqui conosco, com certeza compartilhando um pouco desse universo que é tão apaixonante. Obrigada, eu é que me sinto honrada em poder participar, e sempre é maravilhoso poder falar um pouco de esporte, que a minha vida inteira toda foi pautada em cima do esporte, da atividade física, da competição, então é sempre muito prazeroso poder falar sobre isso. No primeiro programa, no primeiro episódio, né, o nosso querido Zé, o Genir Santos, ele falava que, inclusive, o primeiro contato dele, né, com o esporte, né, a gente acabou aprendendo muito aqui de pessoas que praticam a atividade física, a corrida, né, e outros esportes. O primeiro contato, existem pessoas que buscam, né, uma melhor qualidade de vida e outras pessoas que acabam apostando e se dedicando na questão do rendimento, né. Eu acho que a gente vai conseguir falar sobre essas duas situações. O Zé contou para nós, compartilhou uma experiência dele, que ele levou um amigo, né, até o Verdão para conversar com você, enfim, e ali naquele momento de conversa ele teve inclusive um incentivo seu, foi questionado por você. Conta um pouquinho dessa história, mas a partir do seu prisma, assim, que já é um olhar de formadora, né? Mesmo na condição de atleta, você falava, né? E a Materli vai falar aqui conosco, que mesmo enquanto atleta, treinando em alto rendimento, conquistando muitos títulos, né? Também já tinha esse papel de educadora, de formadora. Realmente, a história do Zé foi bem interessante, porque ele tinha um colega vizinho que queria treinar o lançamento do dardo, queria fazer um teste. E aí ele chegou no Verdão para fazer, que a minha especialidade era arremesso e lançamentos. Mas daí eu vi aquele menino com um biótipo fantástico para o fundo, para as corridas de longa distância, que era o Zé. E o teste de dardo, ele demora. E aí eu pedi, você, que tem um biótipo maravilhoso para as corridas de fundo, que é a longa distância, não gostaria de fazer um teste? Ele disse, como é que é isso? Eu disse, olha, você poderia fazer o teste dos 12 minutos, eu só não vou poder te acompanhar, e até não é bem a minha área, porque eu não trabalhava com corridas, mas para ele não ficar ocioso esperando. E ele disse, sim, eu vou. E eu sei que aquele homem começou a correr, eu olhava aquilo lá, cada vez ele aumentando a velocidade e nunca tinha corrido. Eu digo, olha, quando terminou eu olhei o tempo dele e digo, olha, cara, se tu quiser... E investe nisso. Investe nisso que tu vai se dar bem. Isso que ele já não era tão jovem, né? Eu não lembro que idade que ele tinha, mas não era que normalmente começa com 12, 13 anos, ele já estava assim, mais adulto. E ele, eu acho que gostou da brincadeira e foi atrás. E está correndo até hoje. Correndo até hoje. E o outro que ele levou para fazer dardo, eu nem lembro se o teste foi bom ou não, mas eu sei que eu convidei para ele treinar, nunca mais apareceu. Isso, não apareceu mais. Materli, queria que eu contasse um pouco da sua história, né? Além de profissional, né? Inclusive, a gente falava aqui de pessoas que falam que lembram de você até hoje, né? Pessoal, principalmente na escola, enfim. Mas nesse seu contato com o esporte, né? Como é que surge o interesse, o primeiro contato e depois uma carreira do esporte de alto rendimento, e num esporte, né, que é o arremesso de lançamento de dardo, que ele é tão técnico, né? A gente sabe que muitas vezes por esse treinamento mais exaustivo, mais detalhista, enfim,
muitas vezes você não tem um número tão grande de atletas, né, que acabam dando sequência no esporte. Eu gostaria que você falasse do seu primeiro contato e também contar um pouco da sua história, que foi tão vitoriosa. Eu participava de coberturas de jogos abertos, uma coisa era certa, né? Era contar com as suas premiações ao final da competição. Pois é, Fernando. Eu diria assim que eu acho que a pessoa nasce com algumas pré-determinações. E o meu amor pela atividade física e pelo esporte foi desde muito cedo. Desde cedo. Desde cedo, porque até, sabe, quando você tem 5 ou 6 anos, que às vezes a mãe mandava para o mercado para pegar alguma coisinha que estava faltando, eu ia correndo e voltava correndo. Todo mundo da vizinhança me conhecia porque via aquela cabeça branca, que eu era muito branquinha na época, passando, correndo. E foi daí na escola, que na educação física, que a gente começou a jogar vôlei, handebol, fazendo um pouco de tudo. E como eu morava em Maravilha, que eu sou natural de Maravilha, a cidade menor, normalmente não tem atletas diferentes para cada modalidade. O mesmo atleta fazia praticamente várias, todas. Né? Então, eu comecei treinando atletismo, treinando vôlei, treinando handebol, isso já com 12 anos. Que com 14 foi a minha primeira competição, que eram os Jogos Escolares a nível municipal. Que daí eu fui no 100 e 200 metros, foram as minhas 2 primeiras medalhas. E aí classificava para a fase seguinte e assim eu comecei. E no handebol eu comecei com 12 anos também, porque eu tinha praticamente essa altura com 12 anos, só que ainda não tinha o corpo formado, era muito magra, mas fui iniciando. E as oportunidades que eu tive foi o handebol que me deu. Eu sempre gostei muito do vôlei, me destaquei um pouco no vôlei, mas o handebol que me trouxe a Chapecó. Que eu vim para cá, já adulta, com 20 anos de idade, no ano de 87, que o professor Altamir, eles foram me buscar para jogar aqui, que eu jogava em Maravilha e por Maravilha. E aí eu morei nos alojamentos do Ivo Silveira durante 2 anos, e depois de 2 anos a equipe acabou. E aí, em 91, os Jogos Abertos seriam aqui. Em Chapecó. E aí eu trabalhava como professora na escola municipal. E aí encontrei o professor, que era o Caglione, que tinha montado uma equipe para ganhar o atletismo feminino nos Jogos Abertos. E ele tinha contratado uma menina de Blumenau, que a princípio era para ser a vencedora do lançamento do dardo. E daí podia inscrever 2, né? Ele disse, olha, você teria que ficar em 6º para marcar um ponto. Disse, vamos tentar, né? No momento eu fui assim, que nem os outros recebiam, e eu só ganhava o tempo da escola. Nas horas de atividade eu tinha livre para treinar. E por coincidência ou por obra do destino, eu venci por 2 centímetros, eu fui campeã. E aí me convidaram para trabalhar no atletismo. Aí eu comecei trabalhando com as escolinhas, e já formando atletas, né? E então isso foi em 92. Então eu fiquei 27 anos no atletismo, né? Trabalhando com isso, e paralelamente eu sempre continuei jogando vôlei. O handebol eu não joguei mais, mas enfim, foi assim. Daí era escola, que daí eu trabalhava umas horinhas na escola estadual também, daí foi na universidade, eu trabalhei atletismo 7 anos, então ficaram muitos alunos, por isso que é gratificante a gente que bom, né? Reencontrar os ex-alunos, ex-atletas. Isso é aquela semente boa que é plantada ao longo do caminho. O Verdão é uma segunda casa? Uma segunda casa, foram 27 anos, eu tenho um carinho especial, porque aquele lugar é lindo. Fantástico, falando, né? Fisicamente, as árvores, tudo é uma energia muito boa, um lugar incrível, fantástico, que bom que agora está sendo mais usado. As pessoas estão descobrindo mais, estão indo, que é aberto ao público, né, para fazer atividade física. São muitos espaços, inclusive espaços para os pets, né, que Sim. Um dos poucos que tem exclusivo para pets. Então, agora com uma pista nova de skate, é um lugar muito lindo. Né, e ele está sendo revitalizado, é o carinho que o Verdão merece, né? E eu penso que a gente já conversava aqui, né, que Chapecó tem um sonho. Quando eu olho para você, eu olho para o professor Samarone, outros, né, professor Ademar, outros que passaram, né, dentro dessa história do atletismo de Chapecó, a gente vê que isso sempre foi um sonho, né? Essa pista sintética que seria com todo o carinho que o Verdão merece, de repente com
né, um upgrade aí com relação à sua estrutura, mas a pista seria algo formidável, principalmente para a questão da formação, né? Para formação e até para eventos. E esse é um sonho grande não só de Chapecó, é um sonho de toda a região oeste, porque nós não temos. A pista mais próxima é em Timbó, né, Jaraguá do Sul, Florianópolis, que agora nós ficamos durante um tempo sem pista sintética no estado. Que durante um tempo atrás tinha uma única em Criciúma, que depois virou estacionamento. Então a gente ficou um bom tempo sem pista sintética no estado. Hoje tem algumas, mas nenhuma na região oeste. E principalmente para as provas de pista faz toda a diferença o atleta poder treinar em dia de chuva e poder treinar num piso onde ele vai competir. E vai extrair o máximo da aptidão que ele tem ali dentro do esporte, né? É isso, os equipamentos também, você ter uma sapatilha adequada, que a gente sempre teve que, às vezes, 5 ou 6 atletas usar a mesma, que você sabe que a forma do pé de cada um é diferente. Então, uma sapatilha que era 39, depois de um ano de uso, de 6 meses, porque às vezes a gente tinha que usar até ela terminar, ela já era 42, de tanto que laceava para todos os lados. Então, a importância de se ter equipamentos pessoais e ter um espaço, né? As próprias provas de lançamento, por exemplo, você ter um dardo oficial, não só esses de bambu, para você treinar, que faz toda a diferença, a própria angulação, para o momento da competição, para o salto com vara, o atleta ter mais de uma vara para ver a flexibilidade, para se adaptar. Então, todo mundo diz que o atletismo é um esporte barato, em termos, porque todo mundo acha que é pôr um tênis do pé e sair correndo. Para algumas provas pode ser. Pode ser. Mas no geral, se você pensar nas 24 provas que o atletismo tem, depende dos colchões para saltos, então são materiais caros e o próprio espaço, porque a pista de atletismo ela não poderia ser campo, porque quando você lança o martelo, ele dá buraco. Então, para quem vai jogar futebol, onde é lançado o martelo, os atletas do futebol já podem... tem um risco, né? Pode se lesionar. Né? Então, demanda disso e é difícil, porque a gente entende que são bem menos pessoas que fazem atletismo do que quem joga futebol. Só que se você for ver, tem uma pista de atletismo e quantos campos de futebol que tem. Exatamente. Mas como do público é o único, então tem que, sempre se tentou, né, conseguir conciliar as duas modalidades e sempre funcionou. A gente vivia tapando os buracos do martelo, só que num treino, às vezes, o atleta lança 50 vezes. Exatamente. São 50 buracos para você tapar, né? Então, tem essas... Mas dele você citou uma data, que é um ano que é bem emblemático, né? Ele é bem... Eu tenho isso muito presente na minha cabeça, aqueles Jogos Abertos realizados em Chapecó, e ele nos traz uma reflexão, né? Chapecó se preparou para aqueles Jogos Abertos contratando uma série de atletas, porque tinha o objetivo de brigar contra os grandes municípios aí do estado que tinham uma força maior, né, nas competições. Então Chapecó buscou fazer se preparar dessa forma. É uma forma mais cara, mas mais rápida, né? Muitas vezes é uma estratégia que ela não deixa um legado, né? Apesar que antigamente era muito comum, dentro dos Jogos Abertos, você tem uns investimentos mais volumosos, né? Você ficava com ginásios novos, quadras, enfim. A estrutura atual, ela recebia um investimento considerável. Mas, caminhando paralelo a isso, e o teu exemplo foi um exemplo bem interessante, né? Existe a questão de você fazer um investimento que é mais considerável, mas que vai ser algo extremamente passageiro, e o desafio de ser um município formador, né? Com todas as dificuldades que estão aí, e sabendo que o jovem, né, muitas vezes talentos, as equipes acabam perdendo eles para o mercado de trabalho, ou de repente uma oportunidade de estudar fora, enfim. Esse desafio, né, de formar atletas, né? Isso, você falava e estimava um número aqui, que de repente mais de 2.000 atletas já trabalharam contigo nesse processo de formação. É uma vocação? É algo desafiador? Eu queria que você falasse, porque a formação, a gente vê que a atividade física hoje,
ela é muito incentivada, né, por parte dos médicos. É uma porta para você conseguir, né, fugir de algumas situações, que é o caso do sedentarismo. Mas a gente vê que as pessoas se incentivam a fazer. São situações diferentes, né? Quando você tem esse olhar de formar atletas e criar realmente dentro do município com potencial, uma região como nós temos aqui, aproveitando esse potencial, esse material humano que nós temos aqui. Eu queria que você falasse o desafio da formação. Eu sempre gostei muito da iniciação, porque eu acho que é a parte mais, é a essencial. Você poder trabalhar técnica, assim como em todas as modalidades. Quando você aprende os fundamentos de qualquer esporte coletivo, na infância, ou enfim, na iniciação, você não esquece mais. E da mesma maneira, o atleta que começa mais cedo, ele vai aprender a técnica brincando. Então, quando ele chega na fase competitiva, aquilo Está assimilado e é meio que automático. Então, o que você pediu, se é vocação, eu digo que tem que ter vocação e muito amor pelo que você faz. Porque não é fácil. Quando a gente chegava alguns atletas que às vezes para treinar, para fazer os tais dos testes, que dizem, eu gostaria, a gente nunca mandou ninguém embora. Todo mundo teve oportunidade. Que para nós era assim, não importava se você tivesse talento ou não. O grande e o principal objetivo era formar cidadãos. E a minha maior recompensa não foram medalhas, não foram conquistas de pódio, mas você sair na rua, às vezes no mercado, alguém chegar e dizer, professora, olha, obrigada, graças a você, hoje eu sou uma pessoa de bem, porque principalmente o atletismo, a gente trabalhava com pessoas de vulnerabilidade social. Então, vários deles perderam colegas assassinados, perderam colegas que foram presos porque se desviaram do caminho e eles tinham tudo para estar no mesmo. Então, olha a importância do esporte. E Chapecó, hoje eu não sei quanto, mas nós chegamos a ter 120 escolinhas gratuitas. Então, de todas ou uma grande maioria das modalidades. E às vezes até as famílias não sabem. Que tem algumas modalidades que a partir de 6, 7 anos, outras a partir de 12, mas para quem tem crianças, jovens de 12, 14 anos em casa, essas escolinhas estão disponíveis. Então, não importa qual a modalidade a pessoa vai fazer, às vezes pode passar por várias para conhecer, até achar que se identifica. Mas é o mundo que ela vai estar inserido. É isso, e o que o esporte desenvolve no ser humano, nada, não tem... livro não tem, escola nada desenvolve, que é a autoconfiança, é você ser regrado, porque o esporte, você sabe que existe a regra, você pode fazer a infração, no mesmo momento você é punido. Então, você tem essa regra, a tua vida é mais regrada, porque o atleta, quando ele entra no rendimento, ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que ter as horas de sono, então ele não pode ingerir bebida alcoólica, fumo. Então, a vida é mais regrada e mais saudável. Disciplinada, né? Muito. Você falou a palavra, a pessoa fica mais disciplinada. E o interessante de como a atleta formadora, né? Vamos unir essas duas vocações, né? Mas tu tens desde a sua chegada em Chapecó uma caminhada e uma história também relacionada à educação, né? Independente dela ser algo que vocacione para a atividade física, para o treinamento, enfim, mas a educação ela tem alguns pilares, né, que são totalmente semelhantes ao que nós estamos falando aqui, né, de regramento, de disciplina, né, mas também, e eu gostaria que tu aprofundasse, porque é um assunto, é algo muito, é uma particularidade muito interessante, né, que você ter a oportunidade de, através do esporte como um caminho, você despertar na pessoa, né, as noções de cidadania, né, de ser um bom cidadão, de saber que ele tem, para que ele seja respeitado, que ele tenha responsabilidade, né?
Então, além das metodologias que você utilizava dentro da questão atleta formadora, o papel de professora, né? Que na verdade a gente sabe que hoje se trabalham nas escolas de uma maneira mais multidisciplinar, né? Pedagoga, a psicóloga, em algumas situações assistente social, que daí você também faz um grande envolvimento, uma grande frente, né? Com o que o serviço público lhe oferece, né? Mas a gente sabe que a professora acaba escutando a noite difícil do aluno, né? Acaba muitas vezes identificando através do excesso do silêncio do aluno essas dificuldades. Acho que é um papel de quem escolhe a educação como profissão, tá convivendo com essas situações e está auxiliando essas crianças, principalmente nessa primeira idade, nesse primeiro contato aí com esse contato com o mundo, né? Eu começo te respondendo até te perguntando, algum professor marcou a tua vida? Com certeza. É isso, eu diria que o professor, acho que até nem é a pessoa que escolhe ser professor. Ela é escolhida. Ela é escolhida. Ela é escolhida porque é uma missão e é uma grande oportunidade. Ser professor, eu acho que é uma das atividades mais difíceis e mais gratificantes, porque você tem muita oportunidade de fazer a diferença na vida dos alunos. Porque muitas vezes o aluno passa até mais tempo com o professor do que com os próprios pais, porque hoje as mães, todo mundo trabalha fora. Então, os pais têm pouco tempo para os filhos. E às vezes os alunos veem no professor uma segunda mãe, um segundo pai. E nós da educação física, nós temos o privilégio de ter mais contato com os alunos. Então, assim, eu acho que por isso que tem tanto carinho que a gente recebe, porque a gente tem uma aproximação maior e a gente acaba encaminhando, um toquezinho para uma ajudinha para o outro, às vezes uma palavra de incentivo, alguma coisa que você consiga, que nos oportuniza, que às vezes em outras disciplinas até, o professor não tem esse contato com todos como nós temos lá na educação física. E dependendo da área, ela provoca até uma retração, né? De repente não consegue aprender, não consegue assimilar uma matemática da vida, por exemplo, né? Exatamente. E como a educação física, ela não é voltada para o esporte, ela até ajuda. Eu acho que a maioria dos atletas começaram na educação física. Mas o objetivo principal, já nas primeiras séries, é trabalhar a psicomotricidade, a coordenação. Então, ir colocando os pré-desportivos para depois o atleta chegar ao esporte. E é muito raro você encontrar uma pessoa que não goste de pelo menos um tipo de atividade física. É verdade. Porque isso que eu falo do atletismo, que é uma modalidade muito gratificante, porque se o atleta é mais gordinho, que às vezes é aquele que é o último a ser escolhido no jogo, lá no atletismo ele pode se dar bem nos arremessos de peso do martelo e do disco. Então aquele muito magrinho, que também quase nunca é escolhido porque não tem muita força, pode ser bom lá nas provas de fundo, né, na marcha atlética, nas corridas de longa distância. Então, o atletismo, ele contempla todos os biótipos corporais, o alto, baixo, o gordo, o magro. Essa é uma das partes que, para quem trabalha com atletismo, leva isso para a escola também. É inclusivo, né? Inclusão faz parte da rotina, né? Faz. E a escola, todos nós sabemos que não adianta a gente achar que não. A escola, ela é complicada no sentido porque eu acho que todo mundo sofreu bullying na escola. Sim. Com os colegas, porque nós temos essa maldade dentro de nós desde crianças, de apontar as dores dos outros. Então, acho que todo mundo sofreu bullying e alguns são mais sensíveis que os outros. Então, e através da educação física, através da atividade física, do esporte, que se consegue, porque a criança muito alta, ela também sofre bullying. E às vezes é através do esporte que ela vai conseguir se destacar, vai conseguir sentir o quanto aquele tamanho pode ajudar. E driblar a diversidade, a dificuldade, né? Exatamente. Então, é uma coisa fantástica, sabe? A escola é uma oportunidade mesmo. Por isso que eu digo que é interessante que quem trabalha com a educação tenha amor. Porque é muito interessante, e eu não estou falando só da educação física. Sim. Porque principalmente as séries iniciais são fundamentais na vida de todo ser humano.
E a criança tem que ter amor pelo professor também. Então, quem vai ensinar tem que ter esse carinho, tem que ter esse amor, que é uma coisa linda. Empatia, né? Se colocar no lugar do aluno, que naquele determinado momento pode estar passando por uma dificuldade. Eu vou tocar num assunto que ele é muito presente na vida do educador. De repente ele não está ligado diretamente aqui dentro do que nós tratamos nos últimos programas, mas tendo você aqui eu tenho que pedir. Existe um momento dentro dessa rotina, dessa missão, que infelizmente existe a questão da frustração da perda, né? Em que sentido? O que eu quero dizer? Eu conversava com um empresário ontem, ele falava que ele treinava futebol, escolinha, enfim. E o atleta que eles tinham mais admiração, mais talentoso, né? É um atleta que tinha potencial, mas no meio do caminho acabou se desvirtuando e acabou entrando dentro de um caminho que muitas vezes não tem volta. E ele até falava que ele chegou naquele momento ali na empresa, e antes de chegar na empresa ele encontrou esse menino que tinha todo o talento do mundo para parar num grande time, ser um atleta de alto rendimento, enfim. E ele falou que tinha encontrado ele caído na esquina. E ele falava estava extremamente comovido com aquela situação. E muitas vezes nesse contato, nesse trabalho de formação como educador e como atleta, Materli, você viu, né, cenas como essa, né, de pessoas que conseguiram se destacar e levaram, né, todos esses ensinamentos e essa experiência através do esporte e através da educação física ao longo de sua vida. Se traduziu aqui em algumas situações até na forma de agradecimento, né? Mas existem situações que, apesar da forma voluntária que o educador tem, existem batalhas que são perdidas. E infelizmente a nossa realidade hoje nos mostra uma situação, infelizmente, cada vez mais presente nos jovens, né? E até mesmo em crianças hoje. Como lidar, né? Em viver e se orgulhar da satisfação de ter auxiliado nesse sentido, ter proporcionado, despertado esse olhar no jovem, na criança, mas em outras situações você se deparar com a situação que esse empresário se deparou, né? De pessoas que você viu, que você enxergou talento, que você trabalhou junto, você educou, mas de repente o outro lado, esse lado ruim da vida, né? Acabou fazendo com que essa menina ou esse menino acabassem desvirtuando o caminho. É frustrante para o educador? É muito frustrante, assim como é frustrante para os pais. Porque pai e mãe nenhum colocam um filho no mundo para que seja desvirtuado. Então, a mesma decepção, acho que um pai e uma mãe têm, um professor, um treinador vai ter também. Porque a gente, no treinamento, você consegue ser mais rígido do que na escola. Porque você está no dia a dia com os mesmos alunos e você consegue disciplinar melhor. Na escola você está 2 vezes por semana, nas séries menores 3, então é menos contato e é um número maior de alunos. Então você sabe que você contribui um pouco, mas são várias as situações. É familiar, que começa, onde tudo começa é na família. E hoje a gente vê muitas famílias desestruturadas. O formato das famílias mudou muito ao longo dos anos. E nesse meio tempo, onde as famílias estão mudando o seu formato, ainda entrou a mídia, que antes nós não tínhamos... Tão forte, né? A gente mal tinha televisão em casa, não existia... Hoje a gente tem um mundo com a internet nos celulares, a gente tem um mundo na palma da mão. Então é muito difícil para os pais conseguir controlar o tempo de mídia para os filhos. Você imagina para os professores e treinadores. Ainda porque lá no momento que eles treinam, eles estão fora da mídia, mas não tem como você conseguir tirar eles do tempo que ficam nesse meio. Então, estão imersos, né? Imersos nisso. Então, por isso a importância também do esporte, porque no momento que eles estão jogando, que eles estão treinando, eles estão desligados disso. É mais um motivo. Mas sim, sempre que se perde um, é frustrante. A gente gostaria de ver todos eles se dando bem, só que infelizmente a vida não é justa, né? Então, e depende muito das escolhas. O próprio meio às vezes leva, mas toda pessoa tem escolha para seguir um caminho ou outro.
Então, o que a gente tenta é mostrar os caminhos, e aí depois a escolha é de cada um. Mas nunca você vai ficar feliz tendo perdido um soldado, né? E Sim. você perde muitos ao longo do caminho. Infelizmente é uma realidade, mas é importante a gente parar para falar sobre isso, né? A gente poder estar falando disso, que é um desafio hoje, como você falou. Primeiramente para a família, né? E depois para os educadores, né? Para outras situações onde a criança, o adolescente, ele vai estar interagindo. A profissão que você escolheu, né? O meu pai era formado em educação física também, e a gente via que hoje o profissional de educação física, que ele tinha uma ligação muito forte, né? Algo muito presente na nossa cabeça, assim, quando a gente era criança, passou pela escola ou de repente em outras situações. Hoje o profissional de educação física, eu vejo que a atuação dele se expandiu, né? E uma das coisas que se eu pudesse voltar no tempo, eu me dedicaria mais para o esporte, sabendo dos benefícios que ele traz. Mas a gente vê que existe grandes possibilidades hoje em trabalhar desde a terceira idade, passando por pessoas que tinham hábitos de vida, né, que estavam levando a pessoa a comprometer a sua saúde, e os profissionais de educação física estão inseridos, né, com crianças especiais, com autistas, com crianças com Down. A gente falei da questão dos idosos, né? A profissão, ela está impactada. A gente pode dizer que os caminhos, os horizontes da educação física se abriram muito nos últimos anos? Sim, e até nós temos um orgulho muito grande de ser o berço do Parajasc, né? Que Chapecó, foi em Chapecó que iniciou o primeiro Parajasc. Em 2003 teve em Blumenau a apresentação, mas o primeiro Parajasc foi em Chapecó, e isso nos dá um orgulho. 2005? Eu não lembro bem que ano que foi, eu só lembro que em 2003, que foi o ano que eu encerrei minha carreira de atleta. Foi o último ano de apresentação, e foi o ano de apresentação que eu já treinava alguns atletas paradesportivos. Então, essa inclusão, tanto na escola quanto no esporte dos para-atletas também, é uma coisa muito linda, sabe? Porque a escola, eles estão inseridos nas turmas normais, com segundo os professores, os que têm as necessidades que demanda a isso. Então, e como você falou, expandiu muito, porque qualquer médico que você vai de qualquer especialidade, ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar, que é o quê? É atividade física, alimentação saudável e sono. As horas de sono, que hoje também é uma das coisas que está prejudicando muito os seres humanos, não só crianças, mas desde criança até idosos, é o pouco tempo de sono, por causa das diversas distrações que nós temos. Sim. E o ideal é dormir 8 horas por noite, um sono tranquilo. Que hoje é um desafio, né? É um desafio. Hoje muitas pessoas a gente vê que... E aí o caminho mais fácil, né, seriam remédios controlados, enfim, né, que auxiliam no sono induzido, enfim. Mas a gente vê que quando você busca trazer essa disciplina, né, esse regramento lá de trás, lá, desde a infância, a gente vê o ganho que as pessoas têm, né, em sua vida. A gente fala muito aqui sobre corrida, né, pessoas que você conhece bem, né, pessoas que estão aí presentes, né, presentes assim em alguns momentos também da sua vida, pessoas que aprenderam com você, pessoas que interagiram, pessoas que você acaba convivendo até hoje. Falo em especial do Zé e da Mari, principalmente. Mas esse trabalho por exemplo, vou pegar a corrida como um recorte, assim, né? A importância do profissional da educação física nessa orientação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, se eu chego para aprender contigo, para ser orientado, de repente eu tenho um histórico de sedentarismo. Eu não vou poder treinar como um atleta que tem, ou é mais novo, ou não teria os problemas que eu posso ter. A importância dessa orientação para que a atividade física ela seja algo positivo e não, de repente, uma situação que possa ter uma situação mais complicada. Muito bem
colocado, Fernando, uma ótima colocação tua, porque em qualquer esporte, mesmo na academia, porque tem muita gente que diz, resolve, acho que sonha de noite em fazer uma atividade física e no outro dia resolve começar. E ritmo de atleta. E né? ritmo de atleta. Então é importantíssimo você ter essa orientação. Você mesmo me falava de que você começou a correr sozinho, a diferença de quando você teve Exatamente. uma orientação para você fazer a coisa certa, que daí a pessoa, o profissional já vai pedir da tua alimentação, do teu sono, e o principal, se a pessoa é sedentária, é fundamental de antes de começar que ela procure um médico, que ela faça um check-up para ver se está tudo bem, e primeiro que nem, como você fala muito de corrida, para quem nunca correu, se está muito acima do peso, que a corrida é para todo mundo, mas às vezes é interessante primeiro a pessoa ir para uma musculação, fazer um fortalecimento para a musculatura estar preparada, porque a corrida é impacto a cada passo, isso para o joelho, para tornozelo, para a coluna, então não é simplesmente sair correndo, então você tem que preparar a musculatura, o teu corpo. É fundamental você ter um tênis adequado para a corrida. E não é frescura. Não Isso é algo necessário. Necessário. E o que seria esse tênis apropriado? Que ele absorva impacto. Então não é o tênis mais leve. Você tem que ter um tênis que tenha ciência, um tênis que foi estudado para que absorva. E, então é um tênis muito caro. Existem vários tipos, você consegue tênis mais baratos. O importante é você olhar a qualidade e nessa hora até um profissional pode te ajudar, te orientar também para que você compre o tênis certo. Então começa desde o calçado, a tua alimentação, a preparação do teu músculo para daí e a quantidade, o tempo que você vai começar. Às vezes você vai começar caminhando fazendo um fartlek. O que seria um fartlek? Um espaço você corre, o outro você caminha. Então você vai se preparando para você até chegar à corrida, até chegar a participar das rústicas, como você está fazendo, que aquela energia não é correr para vencer. Não, correr já é uma vitória. Mas é um universo, né? É um universo, é uma energia tão boa, né? Estar ali, você tem que habituar. Tudo é uma questão de hábito. E regramento e disciplina. Muito regramento, muita disciplina, mas no momento que você habituou, você não fica mais sem. E melhora tudo, né? Você sabe que melhora sono, melhora toda a tua qualidade de vida. E o principal, eu diria, que da corrida é a alegria, porque a pessoa que corre fica mais feliz, muda o humor. Né? Eu até compartilhei isso aqui já nos Imparáveis, que é incrível, né? Tu chega para fazer, depois que se você levar os hábitos de treinamento, né, numa maneira porque assim, o profissional de educação física, ele não vai querer que você seja um atleta que comece hoje e faça uma maratona amanhã. É toda uma caminhada. E assim, eu vejo assim, nos olhares dos profissionais que eu convivo, um regramento bem interessante. Tem dia que tu vai ousar, tem dia que tu vai brecar. Então assim, é essa disciplina que vai fazer com que você consiga alcançar e de repente uma lesão não interrompa e mesmo você sendo regrado, a lesão ela pode ocorrer, mas você fazendo as coisas da maneira certa e equilibradas, né, os resultados eles vão ser essa satisfação que tu está traduzindo aqui, que é o que realmente a gente sente num dia de uma rústica, né? Que é aquela pessoa ali que começou ontem, daí tem uma pessoa ali mais experiente, tem uma pessoa ali que é cadeirante, né? E depois acaba as mais diversas faixas etárias, aí você tem as crianças envolvidas, então é uma festa, né? Uma festa que tem a saúde como... E eu tenho aprendido muito com essas pessoas, e quando eu pego meus exames de 2015, essa é uma outra satisfação que a corrida te traz, né? Aí você compara com hoje, então assim, aí quando você vê que todo aquele esforço, né? Todo aquele dia que tu não está muito afim, mas que você mantém essa disciplina, que você colhe. Muitas vezes não são medalhas e títulos que você vai acumular, mas sim são situações que vão fazer você ter uma vida mais saudável. E isso também, ouvindo de você, também é a oportunidade de aprender
e reforçar esses ensinamentos que a gente vem assimilando pouco a pouco. Eu queria agradecer a tua participação, né? E assim, hoje nós tivemos um olhar muito interessante, Materli, em poder falar, né, a importância do educador, né? Porque o profissional que te acompanha hoje, independente de ele estar vinculado a uma assessoria, você com 60 anos, com 50 anos, com 40 anos, você passa a ter um relacionamento de aprendizagem semelhante quando você estava na escola, né? Então você está rememorando bons tempos também. Mas esse envolvimento, esse olhar das pessoas que trabalham nessa área, né, ao longo de... Você citava aí desde a sua chegada em Chapecó, vem de Maravilha, vem para Chapecó, sai de Maravilha, vem para Chapecó, deve passar seguidamente um filme na sua cabeça, né? Então acho que esse olhar, o que nós temos batido aqui sobre a importância da atividade física, nada mais é, né, do que uma relação que consiga envolver disciplina, dedicação, mas com um olhar extremamente importante de pessoas que se prepararam, se formaram para fazer com que as pessoas, seja elas na tenra idade, né, que elas tenham êxito na sua caminhada como cidadão, até mesmo um cidadão que quer mudar radicalmente a sua vida aí e ter uma vida pautada pelos benefícios da atividade física. Queria te agradecer de coração. Eu que agradeço, Fernando. E tem uma frase que eu gostaria de encerrar com essa frase. Eu não sei quem é o autor, mas ele diz assim: no esporte só perde quem não pratica. Então é isso, seja a atividade física, seja o esporte, que as pessoas pensem nisso, que o importante é praticar, que foi muito explanado aqui os benefícios e tudo de bom que traz. Então eu sempre digo que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu conquistei através do esporte. Eu sou muito grata por todos os alunos e atletas que passaram por mim. E agradeço mais uma vez. Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um ficou. E agradeço pelo teu carinho, agradeço muito o Zé por ter me convidado também para estar aqui, a toda a equipe. O pessoal estava empolgado aqui, né? O pessoal mais um pouquinho aqui. O Edson, que acompanha o nosso trabalho desde o início aqui, o Edson até o final das temporadas aqui dos Imparáveis, ele vai estar correndo com nós aí. Eu espero ver ele já no próximo, nesse ano agora de 2023, até o final do ano, na última corrida rústica, a gente já espera ver ele. Vamos trabalhar ele como meta aí. E fica o ensinamento: se você ainda não sabe, né, não sabe os benefícios da atividade física, não perca tempo. Não perca tempo, porque você não sabe o que você está perdendo. Em breve a gente volta com um novo episódio dos Imparáveis. Vamos continuar compartilhando experiências de vida através da corrida, da atividade física, enfim. São sonhos, são metas, são, né, aspirações que nós compartilhamos com você em nossos programas. Até a próxima!